Olá turma, bom dia, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós iremos dar continuidade da aula de Física, aula 4, acredito eu. Esse é o último assunto do livro 1, tá bom? Graças a Deus, né? Vamos fechar essa parte. Nas aulas anteriores nós trabalhamos a dilatação dos sólidos, que foi a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação dos líquidos, tá bom? Então, quando eu vou analisar a dilatação do sólido, eu analiso essas três informações, ok? Hoje, na aula 4, nós iremos trabalhar a dilatação dos líquidos. Esse primeiro vídeo é parte teórica e nós teremos mais um vídeo com 3 questões resolutivas, tá bom? Então, vamos lá. Dilatação dos líquidos. Eu coloquei aqui algumas informações, algumas características para serem trabalhadas. Então, no estado líquido, né? No caso aqui, eu vou analisar o seguinte. Ó, no estado líquido, a matéria não tem forma e apresenta volume constante, tá bom? Isso porque as moléculas que o compõem o líquido, elas vão fazer o seguinte: não se encontram tão fortemente ligadas como nos sólidos, né? E possuem mais liberdade de movimento que no estado sólido. Por quê? No caso aí vai escorregando facilmente uma sobre as outras. Então, essas características aqui somente nos estados líquidos e não nos estados sólidos, tá? E quando a gente analisa a dilatação dos líquidos, devemos levar em conta 2 observações, tá? No caso aí 2 fatores. Qual é o primeiro fator? Como não tem forma definida, os líquidos só apresentam dilatação volumétrica, tá bom? Nos líquidos não vai ter dilatação linear, dilatação superficial, só dilatação volumétrica. E qual é o segundo fator? O líquido geralmente está contido num recipiente sólido, que também varia de volume ao ser aquecido, tá? Então não se esqueçam dessas informações referentes à dilatação dos líquidos. No caso aí, nós temos aqui 2 tipos de dilatação, né? 2 tipos de dilatação. Qual é o primeiro tipo de dilatação? Dilatação aparente e o outro é dilatação real ou absoluta. Essa dilatação aparente, pessoal, nós costumamos dizer que é o volume extravasado. Nada mais é do que o volume extravasado. Vamos supor que você tem um balde de água, você jogou a água e transbordou aquele balde. Aquele líquido que foi transbordado, ele é a dilatação aparente, tá bom? Não se esqueçam disso. Nesse caso aqui corresponde à medida da variação real do volume do líquido, subtraída da dilatação do recipiente. A dilatação real ou absoluta nada mais é do que a soma da dilatação aparente com a dilatação do recipiente. Não se esqueçam dessas informações. Então, dilatação aparente é o volume extravasado conhecido, como falei anteriormente. E a dilatação real será a dilatação, né, aparente mais a dilatação do recipiente, do frasco, que costumam dizer, tá bom? Então, eis uma equação que permite calcular a dilatação real. Para eu calcular a dilatação real, vai ser a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Em alguns livros ele coloca como frasco. Não tem problema, a mesma coisa. Do líquido, enfim. Aí coloquei aqui uma legenda, a dilatação real, né, do líquido, ΔVAP, dilatação aparente do líquido, ΔV recipiente, dilatação do recipiente, ok? Tranquilo aí? Alguns exemplos de coeficientes de dilatação real. Maior dilatação. 3 coeficientes aqui com maiores dilatação. É o mercúrio, que vale 180 vezes 10 a menos 6, primeiro, né, no caso. O próximo, glicerina, né, que é 490 vezes 10 a menos 6. E o outro é o benzeno, 1060 vezes 10 a menos 6, né, maior dilatação. Existem outros? Existem, mas os maiores são esses daí, tá bom? Coloquei aqui um esquema, né, no caso aqui, como posso dizer, de um material de volume inicial e temperatura inicial. Agora houve, né, uma transferência de calor nesse outro material com volume final e temperatura inicial. Observa que transbordou, né, transbordou nesse segundo recipiente. E esse líquido que transbordou, ele é o volume extravasado, como eu falei anteriormente para vocês, o volume, no caso, a dilatação aparente, tá? Então, se algum problema falar sobre o volume extravasado, opa, já vai pensar na dilatação aparente, certo? Tranquilo? Então, pessoal, não se esqueçam
que é a dilatação dos líquidos, só vai acontecer o quê? Como eu falei aqui para vocês, na dilatação volumétrica, né? Só apresentam dilatação volumétrica. Aquela formulazinha da última aula. Relação entre os coeficientes. Vamos analisar o seguinte aqui. Existe uma relação entre esses coeficientes. O que eu posso falar para vocês aqui? Ó? ΔV, né? A dilatação real é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Que relação eu voltei aqui, pessoal? Porque é o seguinte, ó. Quem é a dilatação real do líquido? ΔV, dilatação volumétrica, não é V0 vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura, só que aqui vai ser o quê? No caso, o coeficiente real, né, desse líquido, certinho? Tranquilo? Só fiz essa observação aí. Quem será a ΔV aparente? Será o volume inicial também, o coeficiente aparente, mais a variação de temperatura. Ah, professor, só está substituindo as fórmulas, né? Normal. E quem é o ΔV recipiente? Também, ó, volume inicial, o coeficiente do recipiente, vezes a variação de temperatura. Aí, pessoal, eu posso fazer aí algumas mudanças, né? Eu poderia, com todas as certezas da vida, fazer o seguinte, ó. Esse V0 aqui, vezes ΔT, eu vou colocar ele fora. Aí eu vou colocar o coeficiente real aqui. A mesma coisa aqui, como o V0 e V0 está se repetindo, eu vou colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, quem é que sobrou aqui? Ó? Só o coeficiente aparente. E aqui sobrou quem? O coeficiente do recipiente. Ah, professor, colocou em evidência, né? E o que o professor quer fazer com isso? Cancelar esse carinha com esse carinha. Logo eu posso dizer que o coeficiente real é igual ao coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente. Tá? Então essa é a relação entre os coeficientes, né, dos líquidos, que o coeficiente real é igual à soma do aparente mais o recipiente. A mesma coisa aqui, ó, da dilatação real. Dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, certo? Essa partezinha é a parte teórica, tá? A gente vai utilizar muito essas relações matemáticas, essa daqui, essas relações da dilatação volumétrica, então não se esqueçam dessas fórmulas, porque no próximo vídeo nós veremos aí alguns exemplos resolvidos, ok, gente? Essa foi a parte, né, da aula 4, dilatação dos líquidos. Eu espero que os senhores tenham entendido essa parte teórica, essas definições básicas, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!